Irmãos, estava eu a meditar na palavra de Deus nessa manhã, e eu extraí algo para falar para os irmãos dentro das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve alguns sinais para Ele iniciar o seu ministério, a sua pregação, o anunciar da palavra de Deus. Você sabe que de Malaquias, que foi o último escritor, o último livro do Velho Testamento, a vinda de nosso Senhor ao mundo demorou 400 anos. Sabe lá o que é isso? 400 anos. Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. E por que Deus ficou em silêncio durante 400 anos? Você sente muito mais desejo de falar com uma pessoa, com alguém. Quando você fica muito tempo distante dela, você tem desejo de conversar com essa pessoa. E essa foi a intenção do Senhor, fazer com que o coração do povo de Israel estivesse assim, bem maduro e desejoso de ouvir a palavra de Deus. Não havia mais profetas, não havia mais anunciador da palavra, não havia mais ninguém, que durante 400 anos não houve nenhuma revelação de Deus, absolutamente nada. E quão difícil é para nós, que um dia, tendo comunhão com o Senhor, você falar com o Senhor e você sentir a calmaria de Deus ao teu coração, mesmo que você não ouça absolutamente nada dos lábios dele, mas sentir a calmaria do Espírito de Deus no teu coração, como uma resposta dizendo assim: eu estou te ouvindo, eu estou te escutando. Mesmo que ele não te fale nada, a resposta dele vem com um sentimento de paz, de tranquilidade, de segurança e confiança no seu coração. Como isso é importante, porque isso, amado, te traz segurança, porque isso te traz confiança. A Bíblia nos fala, num salmo, o salmista declara para o Senhor assim, que ele sentiu muito, quando o Senhor virou o rosto, quando o Senhor não olhou mais para ele, e ele sentiu-se assim como se estivesse sendo desprezado pelo Senhor, por causa de algumas atitudes que ele teve que não agradou o Senhor. Então o Senhor tirou um pouco a presença dele da vida desse homem, e esse homem sentiu quão difícil é não ter a presença de Deus em sua vida. Não ter a presença de Deus na vida gera insegurança. Não ter a presença de Deus na vida, irmão, a pessoa, ela não tem firmeza de propósito, ela não tem. Então, 400 anos, de repente, quem é que vem à terra? Não é um profeta, não é, amado irmão, nenhuma personagem lá do Velho Testamento. Quem é que vem à terra? Posteriormente, o apóstolo São Paulo fala que Deus estava em Cristo. O apóstolo São João tem uma revelação dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez Deus, e o verbo se habitou no nosso meio. Então o próprio Deus encarna-se e vem falar com o homem. E o que é que o Senhor Deus vem falar com o homem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Vem trazer uma vara, vem trazer um juízo. Qual é a pregação que o Senhor Jesus Cristo ele inicia a fazer? Ele iniciou o seu ministério logo após João Batista ter perdido a sua cabeça. João Batista, ele foi o último
dos profetas, o último dos mensageiros lá do Velho Testamento. Ele era aquele que veio como promessa do Senhor, preparando o caminho. O Velho Testamento é uma preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio estabelecer um novo testamento, uma nova aliança. E nosso Senhor, e João Batista, quando ele perde a cabeça dele, por ser um pregador da verdade, por ser um anunciador da verdade, eu estava lendo, amado, Herodes, ele era uma pessoa poderosa, mas a Bíblia nos fala que ele respeitava muito João Batista, que ele ouvia João Batista pregar, mesmo sentindo o temor das palavras que João Batista traduzia, transmitia, ele tinha um respeito muito grande e ele ouvia as mensagens de João Batista. Muito embora as mensagens de João Batista ao coração de Herodes não o levou à conversão. Por quê? Porque uma mulher estava no caminho dele, uma mulher adentrou na vida dele, e essa mulher, ela tinha um ódio terrível de João Batista, porque esta mulher, na verdade, não era a mulher de Herodes. Na verdade, essa mulher era a mulher de Filipe, irmão de Herodes. E Herodes a conquistou, roubou-a do seu irmão. E ela foi morar junto com ele no palácio. E ela tinha uma filha chamada Salomé. E João Batista, a mensagem dele para Herodes era: essa mulher com quem você está aí, não te é lícito possuí-la, porque ela não é tua mulher. Ela é a mulher do teu irmão. Não é lícito você possuí-la. Irmão, Herodes, ele refletia a respeito de tal mensagem. Ele pensava a respeito de tal mensagem. Mas a mulher Herodias, ela ficava com um ódio tão grande, que ela não via um momento e uma oportunidade de surgir para ela detonar, acabar com a vida de João Batista. Eis que surgiu essa oportunidade. Havia um aniversário lá e Herodes convidou muita gente e Herodes bebeu um pouco a mais, e quando a pessoa para muito diante do vinho, coisa boa não sucede, coisa boa não acontece. E o que sucedeu? Salomé veio dançando diante de Herodes e os demais convidados estavam juntos, se agradaram da dança. E se agradaram tanto, que Herodes ficou fascinado, chamou-a e disse: olha, o que você me pedir eu te darei. Você me agradou muito com essa tua dança. Os meus convidados ficaram tremendamente agradados com a sua dança. Aquela moça, ela saiu rapidinho e ela foi falar com a mãe. A mãe estava esperando uma oportunidade para acabar com a vida de João Batista. E João Batista, ele já estava preso, já estava numa prisão. Ele não foi preso por ter cometido injustiça. Ele não foi preso porque ele fez alguma coisa. Ele apenas falou a verdade. Ele apenas citou a verdade. E quando você cita a verdade e tem autoridade que detesta a verdade, porque a verdade ela perdura, ainda que a mentira por um tempo prevaleça, mas no final a verdade irá sobressair, vai aparecer. Então, amados, Herodes pensava muito sobre isso, sobre a situação. E instruída pela mãe, Salomé ouviu a mãe dizer assim: vai lá e fala para Herodes dar a cabeça de João Batista num prato. E assim foi feito. Herodes chamou um dos verdugos lá e mandou trazer a cabeça de João Batista num prato, irmão.
um homem de Deus, um homem representante do Senhor, alguém que veio preparando o caminho do Senhor. Olha aqui uma coisa, amado, não pense você, não imagine você que o Senhor não vê as injustiças que são praticadas. Não pense você que o Senhor não assiste às injustiças, às perseguições que são feitas contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, contra aqueles que professam e realizam a justiça. Não pense você, não imagine você isso. Você pode ficar sossegado que a mão do Senhor na hora certa, no momento certo, ela age para fazer a justiça. E sabe, irmãos, foi lá e cortaram a cabeça de João Batista. Foi aí então que o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério. João Batista era o representante do Velho Testamento todo. Foi cortada a cabeça, quer dizer que a autoridade que o Evangelho, a autoridade que outrora havia no Velho Testamento, ela está sendo tirada agora, uma nova aliança está sendo feita. Uma nova aliança vai ser realizada pelo próprio Deus que veio aqui nesta terra. E nosso Senhor Jesus Cristo nasce. Aliás, dia 25 nós vamos comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. E nós não vamos ter culto na parte da manhã. Nós não teremos culto às 8h30 da manhã no Natal, não. Só à noite, tá bem? Aproveitei o ensejo aqui para lembrar sobre isso aí. Então, nós não teremos culto no Natal. Comemora-se o Natal. Na verdade, nós não sabemos exatamente o dia. O importante é que nasceu. Tomou-se um dia. Muitas pessoas, irmão, muitas pessoas antigamente, elas nasciam, e às vezes demorava 4, 5 anos para serem registradas. E muitas vezes se registrar a pessoa, nem sabia. Ia no cartório, né? Para elaborar lá o registro de nascimento, e às vezes a pessoa nem sabia mais, porque tanto tempo havia passado, e muitas vezes naquela época os filhos nasciam praticamente um atrás do outro, e ia lá e já registrava uns 4, 5 de uma vez. Os 4, 5 de uma vez, era assim que sucedia, né? E às vezes errava até a data, mas o importante é que nasceu. O importante é que nasceu. Então, nós não sabemos exatamente, e nem quero entrar em discussão, porque não leva a nada, não leva a nada. Se foi no inverno, se foi no verão, o importante é que ele nasceu. O importante é que Deus encarnou. O importante é que Jesus Cristo nasceu. Isso que é importante. Ele nasceu. Amém? Ele nasceu. E aí, meus irmãos, então nós não vamos ter aí o culto na dia 25. De manhã, à noite nós vamos ter. Então nosso Senhor, quando soube que João Batista havia perdido a cabeça, o que acontece? Ele inicia o ministério dele. Ele começa o ministério dele. E quando ele começa o ministério dele, depois de ser batizado, depois de ser levado para o deserto para ser tentado, aí então ele inicia o ministério dele. O ministério dele não iria ser um ministério tão somente só ele e não tinha mais ninguém, é um ministério só dele e não, irmão, todo o ministério, logicamente é dado, todo o ministério é para a realização, todo o ministério é para se ganhar almas, para que aquelas pessoas que você ganhe, venham dar continuidade naquilo que você iniciou a fazer, e assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele iria fazer uma obra para toda a humanidade, mas ele queria que toda e quer que toda a humanidade fique sabendo da obra que ele realizou. E para que toda a humanidade saiba que ele realizou essa obra grandiosa de vir aqui e de realizar a salvação para o homem, ele quer que os próprios homens a propaguem. Ele quer que os próprios homens anunciem e que esses homens venham a ganhar outros homens, para que esses outros homens levem avante, continuem a fazer. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não agiu de maneira diferente.
Ele é o exemplo para nós, ele agiu em cima desse modo, em cima desse jeito, em cima dessa maneira. Qual foi a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo começou a pregar, irmãos? Logicamente, a primeira coisa, ele chamou as pessoas. Mateus 11, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou fazer algo por vocês, eu vou aliviar vocês dessa carga. Irmão, não existe pior carga mais pesada do que o pecado. Não existe. Você pode ser um trabalhador braçal, e você pode trabalhar, e você vai se cansar, mas irmão, se não tiver pecado, se você tiver comunhão com o Senhor, você vai chegar na sua casa, você vai tirar aquela roupa que está com as marcas do seu trabalho, você vai entrar debaixo de um chuveiro, você vai ter uma chuveirada, e você vai se ensaboar, você vai passar um shampoo na cabeça, e você vai se aliviar pela água que vai estar caindo, você vai sair do banheiro renovado. Olha, mas se você estiver sobrecarregado de pecado, você pode tomar o seu banho, mas irmão, a tua alma continuará pesada. A tua alma continuará pesada. Vai estar pesada a tua alma, vai estar pesada. Por isso nosso Senhor, ele começa dizendo, olha aqui, eu estou trazendo remédio para vocês, e o remédio que eu trago para vocês é para aliviar a alma de vocês. Por isso eu quero que vocês venham a mim, eu já estou aqui, eu vim para executar a obra que meu Pai mandou, eu estou aqui e eu vou executar esta obra, mas eu estou oferecendo a vocês alívio para as vossas almas. Mas venham a mim, eu vou aliviá-los. Amado, quando o Senhor começa a falar assim, grupos de pessoas começam a se reunir perto dele. Grupos de pessoas. Mas irmão, o que é que vai trazer alívio para a alma da pessoa? O que é que vai trazer alívio para a alma da pessoa? O arrependimento. Por isso, amado, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a pregar o Evangelho, está escrito aqui no livro de Marcos. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Ok, está aqui. Está escrito assim, Marcos capítulo 1, versículo 15. Olha como nosso Senhor começou a pregar o Evangelho. O tempo é chegado. Pronto. O tempo é chegado. O que quer dizer que o tempo é chegado? Quer dizer, amado irmão, aquilo que Paulo disse. Na plenitude do tempo, o Senhor então envia o Filho dele ao mundo. Manda o Filho dele ao mundo, traz o Filho dele ao mundo. E nosso Senhor então inicia o seu ministério trazendo esta palavra para nós. Diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, dizia ele. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amado, a mensagem do arrependimento é uma boa nova, porque é através do arrependimento que nós encontramos o perdão do pecado, e é recebendo o perdão do pecado que nós temos comunhão com Deus através da nova aliança no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Então, amado, às vezes nós estamos procurando muitas coisas, estamos desejando muitas coisas, mas a boa nova é essa: arrependam-se. Essa é a boa nova. Por quê? Sem arrependimento não há remissão de pecado. Se a pessoa não se arrepende do seu pecado, não tem como remir aquele pecado, não tem como perdoar aquele pecado, porque a pessoa retém o pecado na vida dela. Então ela não confessa, ela não expõe diante de Deus, consequentemente ela não se arrepende, e por não se arrepender, a boa nova, ela não é executada, e não é efetuada, e não é efetivada na vida da pessoa. Não é efetivada. Deixa-me contar algo para você. Eu paguei um preço muito alto disso que eu vou te falar. Logo após a minha conversão, e você sabe que você se converter, e muitas vezes você vem carregado com muitas coisas, você tem um arrependimento sincero, mas só que você não tem na sua vida a profundidade necessária. Você é meio assim por cima. Tanto faz, assim, você aceita determinadas coisas na tua vida, sabendo que é contra a palavra de Deus, mas você leva tocando, vai empurrando com a barriga. Vai empurrando, vai dando um jeitinho, vai embora, vai empurrando com a barriga. Quer dizer, é a mesma conversão que Pedro teve de princípio. Ele não era um homem sincero? Lógico que ele era um homem sincero. Só que ele só se aprofundou, isso é, ele só eliminou as coisas da sua carne no decorrer do contato e do esclarecimento que o Senhor Jesus Cristo lhe trazia, lhe dava. Há muito tempo, irmãos, eu já era um pregador do Evangelho. Ou não, melhor, não era ainda não. Eu já tinha me convertido, mas não era um pregador não. E eu, amado irmão, infelizmente, ou hoje posso dizer que, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tinha me convertido com sinceridade, mas eu não tinha profundidade nenhuma. Quer dizer, eu não estava renunciando absolutamente nada. Eu amava o Senhor, mas eu estava com uma perna no Evangelho e a outra perna na estrada da vida, sabe? E a Bíblia fala que nós não podemos permanecer assim, ou é um ou é outro, ou estamos ou não estamos. Se nós estivermos, ainda que esteja alguma coisa não correta, não certa, mas na vontade de estar na presença de Deus, nós vamos, e Deus vai nos dar força e nós vamos abandonar aquilo, vamos abandonar. Então haverá oportunidade de Deus amadurecer a nossa vida espiritual, até a gente aprender a rejeitar o mal e se apegar ao bem. Irmão, eu levei um escorregão. Eu quero dizer para você que não foi pecado nenhum não assim, mas um escorregão na vida espiritual. Isso que eu estou falando para você aconteceu comigo. Eu perdi a comunhão com Deus, sabe? Me desliguei do Senhor. Irmão, a hora que eu caí em mim, amado, eu vou dizer uma coisa para você. A minha mãe morava na frente, meus pais moravam na frente, e tinha uma casa nos fundos, estava sendo construída, e lá eu ia orar lá. Irmão, eu caí de joelho lá e eu me senti totalmente perdido. Totalmente perdido, sem comunhão nenhuma com o Senhor. Nada. E aí eu comecei a pesar a comunhão que eu tinha com o Senhor e eu perdi agora.
eu perdi aquele peso na alma, eu tentava orar, eu ficava orando 1 hora, 2 horas orando e não acontecia nada, nada, nada. Aí em desespero eu ia na igreja, um dia desse eu fui na igreja, eu estava orando com o irmão, assim, pedindo ajuda. Aí Deus usou aquele irmão e disse assim: irmão, é muito difícil a gente começar no espírito e terminar na carne. Falou assim para mim. Nossa, irmão, aquilo lá, eu fui embora para casa, e foi uma palavra séria, uma palavra de verdade, sabe? Não foi uma palavra de passar a mão na cabeça, não. Foi aquilo lá que Isaías falou para o rei Ezequiel: aqui, meu irmão, você vai perder a vida do jeito que você está aí, vai acabar, vai morrer e pronto, acabou, né? E eu fui para minha casa, irmão, e eu gemia, irmão, eu chorava, que a minha mãe escutava lá na casa dela, lá na frente. Ela escutava, ela via: o que está acontecendo? Perguntando. E eu tinha como falar? Não tinha como falar nada. Eu só chorava, gemia. E graças a Deus, aos poucos, Deus foi restaurando a minha comunhão com Ele. E eu aprendi muita coisa com isso, mas muita coisa mesmo, sabe? Muita coisa. A restauração, a comunhão com Deus, que coisa gloriosa. Aí a gente aprende a não brincar com as coisas de Deus. E por isso, quando eu exorto vocês, eu estou exortando pelo cuidado que eu tenho da minha vida e pelo cuidado que eu tenho com a vida de vocês, para que vocês não deixem, para que vocês não abandonem, para que vocês não se afastem do caminho do Senhor. Não façam isso. Não façam isso, não façam isso. A mesma luta que você tem, aquele lá tem também. A mesma luta que aquele lá tem, você tem também. Então, faça igual aquele lá, permaneça, mas permaneça lutando, permaneça na presença do Senhor, porque nada irá te adiantar se afastar dos caminhos de Deus, nada. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começa a pregar, Ele fala para as pessoas: se arrependam. É essa a mensagem: vinde a mim, estão vindo a mim, pois bem, agora vocês vão se arrepender, para que a obra tenha eficácia na vida de vocês. Arrependam-se, porque a boa nova é essa. A boa nova não é dizer que você vai se enriquecer, a boa nova não é falar para você que você vai fazer isso, aquilo. A boa nova é essa, irmão. A boa nova é a mensagem do arrependimento para perdão dos pecados, para receber a maior dádiva que Deus pode dar. Não é de forma alguma prêmio, é dádiva, é regalo, é presente. E dádiva você não faz nada para receber, você apenas recebe o que está sendo oferecida e está sendo te dada. Dádiva, a salvação que Cristo Jesus trouxe para nós. A salvação. Amém, irmão? A salvação. Você pode estar na casa do Senhor, preocupado com a sua situação financeira. Você pode estar na casa do Senhor, preocupado com uma situação que você tem na justiça. Você pode estar na casa do Senhor com a tua cabeça inchada por um problema aqui, outro aqui. Mas, amado irmão, pensa naquilo que o Senhor diz para você: busque primeiramente o reino de Deus. Preocupe-se primeiramente com o reino de Deus. Intere-se com o reino de Deus. Por quê? Porque você se inteirando, se entregando, se arrependendo, ouvindo, aceitando a boa nova, sendo lavado e purificado pelo sangue de Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Quem te dá saúde para trabalhar? Quem te dá saúde para trabalhar? Quem te dá força para trabalhar? Quem sustenta você no seu trabalho? Quem é que traz bênção sobre a sua vida, amado irmão? Aleluia, é o Senhor. É o Senhor.
Amém? Agora, irmão, o Senhor começa a chamar os seus primeiros discípulos. Desses discípulos, a preocupação dele é trabalhar a vida desses para que quando ele for embora, ele deixe outros representantes que venham a transmitir a mesma boa nova e a mesma boa nova do mesmo jeito. Olha a instrução. Olha a instrução que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus discípulos. Jesus estava preparando aqueles 12 homens, agora os instrui para que eles saiam como seus representantes, como aqueles que irão continuar a obra que ele iniciou. Ele diz aqui, em Marcos capítulo 6, versículo de número 6, a parte B do versículo 6. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, aleluia, ensinando, ensinando. Tenha fome no teu coração de aprender, porque o mestre ele quer te ensinar. Ensinando, chamando os 12 para si, para junto de si, enviou-os 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então o Senhor separou os 12 e os enviou de 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. E deu autoridade a eles para expelirem os demônios, expulsarem os demônios, os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem nada pelo caminho, a não ser... Deixa eu sair fora de foco aí um pouquinho. A não ser o bordão. O bordão. O bordão, um cajado, a mesma coisa. Um bordão. Leva só isso só, que é para ajudar vocês a caminhar. Isso aqui, na verdade, além de ajudar você a andar, você a caminhar, também é uma orientação para as ovelhas, sabe? Porque tem essa coisa aqui, alguma ovelha cai em um penhasco, uma coisa, te puxa por e traz. Alguma ovelha está desviando para lá e para cá, puxa aqui. Não é a pessoa falar, vai dar cajadada. Irmão, isso aí, negócio de dar cajadada, o Senhor nunca mandou nenhum pastor dar cajadada em ninguém. Vai dar cajadada. Cajadada, ensina a palavra de Deus e pronto. A palavra de Deus é o cajado do pastor, é o ensinamento do pastor. Isso aqui não é para maltratar, isso aqui é para trazer para mais perto, mais junto. Então ele disse isso, vocês devem, levem o bordão, tá bom? O cajado com vocês. E ele foi explicando. Agora, irmão, nos diz aqui, no versículo, essas foram suas instruções: não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo. Está ali. Olha lá. Eles saíram e pregaram ao povo o quê? Essa foi a mensagem. A mesma mensagem que eles ouviram Jesus falar, eles também passaram a pregar. Se arrependam. A boa nova é essa.
existe algo que os purificará dos seus pecados, mas para que esse algo seja efetivo, há necessidade que vocês ouçam as boas novas, e as boas novas não são boas novas de condenação. As boas novas não são boas novas de levar ninguém para o inferno. Boa nova é alguém que veio do céu. Boa nova é alguém que trouxe uma mensagem celestial. E a mensagem celestial é esta: se arrependam. Já pensou? Se arrependam. Se arrependam. Ele diz aqui, ó: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Essa é a mensagem. Porque é no arrependimento que a boa nova traz efeito, surte efeito. Foi isso. Se arrependam. Se arrependam. A boa nova é efetivada. E a boa nova, ela está em oferecer às pessoas o perdão dos pecados para a purificação de suas almas, para tornar a ter comunhão com seu Criador e agora como seu Salvador. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, fique, permaneça na presença do Deus Todo-Poderoso, que a boa nova, ela não envelhece, irmão. A boa nova, ela não envelhece. A boa nova, ela se renova. A boa nova, ela é boa nova constantemente e continuamente. Sabe por quê? Porque não existe condenação alguma para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa nova é de arrependimento, e a boa nova, amado irmão, é para a execução do plano estabelecido na eternidade e revelado a nós na plenitude dos tempos, com a vinda do próprio Deus à terra, fazendo-se carne, para derramar o sangue próprio, para nos purificar, lavar-nos e dar-nos comunhão com Ele. Amém? Não brinque com pecado. O que era pecado no passado continua sendo hoje, viu? Amém? O que era pecado lá no passado continua sendo hoje, de todas as formas, de todo jeito. Só que lá no passado não havia perdão. Lá no passado cobria-se o pecado, mas o pecado permanecia na vida da pessoa. Agora não. Agora não se cobre mais. Agora se lava totalmente. Se purifica totalmente. A pessoa se torna mais alvo do que a neve. Amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: não se aparte do Senhor.